Igreja, abra a sua Bíblia no Salmo de número 93. Este salmo, ele compõe uma parte daquilo que é chamado do quarto livro do Saltério. O livro dos Salmos, ele está dividido em outros livros maiores. E este Salmo 93, ele faz parte exatamente de um bloco que começa no Salmo de número 90 e termina no Salmo de número 106. Então, todo este bloco, ele tem um foco, ele tem uma ideia central. Este bloco tem uma mensagem a anunciar. E este quarto livro do livro dos Salmos tem como foco a soberania de Deus. Então, do Salmo 90 até o Salmo 106, basicamente o tema recorrente nestes salmos é sobre a soberania de Deus. Diferente lá do livro 1, diferente do livro 2, diferente do livro 3, em que o livro 1, 2 e 3 dos salmos, eles geralmente são focados sobre reflexões, sobre crise, sobre adoração. Mas esta parte, de forma específica, compõe aquilo que são chamados dos salmos de sabedoria. E boa parte destes salmos, eles são considerados como salmos que foram escritos no período do cativeiro. Claro, não são todos, mas boa parte deles. Então são salmos que engrandecem a soberania de Deus, mesmo em meio à crise, no caso, mesmo em meio ao cativeiro babilônico. E o salmo de hoje à noite, que é o Salmo 93, eu quero trabalhar com a igreja sobre a majestade e a soberania do Senhor. Então vamos à leitura dele, são poucos versículos, e ele diz assim, Salmo 93, 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Então, são poucos versos neste salmo, mas a maneira como o salmista apresenta a soberania de Deus, ele vai, claro, são várias verdades, mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai apresentar a soberania de Deus estabelecida e vai apresentar a soberania de Deus manifestada. Ou seja, ele apresenta a base, o alicerce disso, e ao mesmo tempo, nos próximos versos, ele vai apresentar como esta soberania se manifesta. E é exatamente o que eu quero ver com os meus irmãos hoje à noite. O verso 1 e o verso 2, a apresentação da soberania de Deus estabelecida. Observem como o salmista, ele apresenta esta soberania, como ela é estabelecida. O verso de número 1 começa com uma afirmativa, e ela não é uma afirmativa que gera qualquer possibilidade de dúvida. Percebam que a primeira afirmativa, ela não se propõe a explicar, ele somente afirma, reina o Senhor, reina o Senhor. Ele não está trabalhando argumentos, tentando justificar, tentando de fato mostrar por que reina, ou tentando convencer alguém. Mas o salmista, ele começa com esta afirmativa, reina o Senhor. E esta proclamação que o salmista faz para falar da soberania de Deus estabelecida aqui no verso de número 1, é para nos mostrar que esta soberania, ou que este governo de Deus, meus irmãos, ele é baseado exatamente na sua majestade e no seu poder. Porque esta expressão, reina o Senhor, era uma expressão, era uma frase utilizada exatamente em contexto de reis.
Acredito que os irmãos já devem ter assistido algum filme ou visto, em algum seriado, alguma coisa do tipo, que quando o rei ele entrava e as pessoas começavam a saudá-lo, louvado seja o rei tal, exaltado seja o rei tal e o rei tal. Então esse tipo de expressão que o salmista começa, reina o Senhor, era uma expressão comum utilizada nas cortes, exatamente para reconhecer a superioridade e a majestade daquele rei que eventualmente estava se apresentando. Então, quando o salmista ele começa falando sobre a soberania de Deus, ele já começa com isso. Ele não dá margem para uma outra possibilidade, ele não dá margem para dúvida. A afirmativa dele é extremamente categórica ao afirmar: o Senhor reina. E o que me chama mais ainda a atenção é que o verbo reinar, que aparece aqui no nosso texto, meus irmãos, ele está construído de uma forma, de uma ação, que ela é tanto completa quanto uma ação perfeita. Então, o reinado a qual o salmista se refere em relação a Deus, é como se ele dissesse em outras palavras: este rei soberano, ele reina de forma completa e de forma contínua. Não é um rei que começou a reinar em determinado momento, mas é um rei que reina no passado, reina agora e continuará reinando eternamente. Então, só nessa expressão, o salmista ele já apresenta quem é este Deus. E sim, o que ele faz é proclamar a realeza deste Deus. É uma saudação, é uma afirmação direcionada única e exclusivamente a Deus. Mas ele amplia ainda mais sobre este Deus soberano, quando ele não somente afirma que ele reina, mas ele também faz questão de apresentar que este rei está vestido de majestade, está vestido de poder. Ele junta essas duas palavras, na sua versão tem revestiu-se de majestade e revestiu-se de poder, e ainda cingiu-se também, no caso, cingiu-se de poder. Então, revestiu-se de majestade e revestiu-se de poder. Quando o salmista coloca, ele está apresentando isso como uma ideia de uma roupa. Eu quero que os irmãos entendam isso. Observem bem a imagem. Ele está falando de um rei. Ele começa dizendo que este rei reina eternamente, ou seja, sempre reinou. E aí, de forma poética, ele diz: eu olho para este rei e vejo a sua vestimenta, que é uma vestimenta majestosa e uma vestimenta poderosa. Isso aqui também, igreja, tem um significado dentro do contexto histórico ou do contexto cultural. Dependendo da vestimenta, da roupa do rei, ele comunicava algo. Se ele estivesse com uma vestimenta para a batalha, os súditos automaticamente entenderiam que uma batalha estava prestes a começar. Se ele estivesse com uma vestimenta de celebração, os súditos entendiam que uma festa estava prestes a começar. Se eventualmente ele estivesse com uma roupa que caracterizasse um julgamento ou um juízo, os súditos entendiam que o rei naquele momento estaria se prontificando a exercer como um determinado juiz. Só que o Deus a qual nós temos aqui no nosso texto, ele diz: este Deus está vestido de majestade e vestido de poder. E é interessante que é algo perceptível para o salmista, é algo que ele vislumbra, é algo que ele vê. Então, em que contexto nós temos o nosso Deus revestido de majestade e revestido de forma poderosa, de maneira que isso é algo perceptível, meus irmãos, sem sombra de dúvida, através dos seus atos governadores, através da criação e através da sua ação. Então, o salmista, ao apresentar esta soberania estabelecida, ele diz: olha, eu estou apresentando para vocês, ó Israel, ainda que venhamos estar no cativeiro, eu estou apresentando aquele que é um rei, ele é o rei perfeito, ele reina desde sempre,
E este rei a qual eu apresento é aquele que tem as suas vestimentas ou as suas ações de forma majestosa, de forma poderosa, de maneira que ele é perceptível, de maneira que os outros conseguem perceber as suas ações. Mas ele ainda coloca uma outra palavrinha aqui também, que é cingiu ou cingir. O que era isso? Da mesma forma, eu quero que os irmãos acompanhem a ideia de um rei, tá? Quero que os irmãos acompanhem a ideia de um rei. Quando o rei se preparava também para determinadas situações específicas, como por exemplo, para uma batalha, era comum também ele cingir-se com a sua armadura, ou usar a armadura como símbolo que ele estava prestes a fazer alguma coisa. Ele estava prestes a agir, ele estava prestes a tomar uma atitude. Então o salmista, falando sobre este Deus soberano, no versículo de número 1, ele vai trabalhando. Quem é este Deus? É aquele que reina eternamente, é aquele que governa de forma majestosa, de forma poderosa, de maneira tal que as pessoas, que os súditos conseguem ver as suas ações, e é aquele que está preparado e pronto para agir. Por isso ele usa a ideia do cingir. A ideia do cingir. Mas percebam que no finalzinho do versículo de número 1, ele usa uma expressão que é interessante. Firmou o mundo que não vacila. Firmou o mundo que não vacila. Essa expressão aqui dentro do contexto é belíssima. É mais ou menos uma ideia de algo que você segura com força, de forma estável, e aquilo não treme nenhum milímetro. Aquilo não sai daquele ponto que você fixou. O salmista está falando da soberania de Deus. Ele diz: este Deus é o que reina eternamente. Este Deus é o que manifesta os seus atos, as suas ações de forma majestosa, de forma poderosa. Este Deus é exatamente aquele que age a qualquer momento. E este Deus é aquele que segura toda a criação na palma das suas mãos, de maneira que a criação não treme um milímetro que não for diante da sua ordem. Então é tanto Deus que cria, quanto Deus que sustenta. Igreja, e eu não consigo conceber a imagem quando achamos que os eventos da natureza são obras do acaso. Não consigo conceber a imagem, talvez, de uma tempestade, de um tsunami, de um terremoto, uma grande catástrofe. Eu sei lá, se até um meteoro quiser cair na Terra. Não consigo conceber um cristão, no mínimo, ventilar a ideia que isso são as forças da natureza. São obras do acaso. São acontecimentos de anos de evolução. No versículo 1 do Salmo 93, o salmista diz: não é assim que acontece. Porque o mundo que ele criou, ele estabelece e segura a criação. Meus irmãos, aqui não é só a ideia de mundo, planeta Terra, mas é a ideia de todo o cosmo. Tudo, absolutamente tudo que foi criado por Deus. Então, quem é este Deus que o salmista está apresentando como aquele que tem a sua soberania estabelecida? Ele diz: este Deus é que estabelece a sua soberania com majestade e com poder, regendo tudo, absolutamente tudo que ele criou. E meus irmãos, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Talvez da menor partícula à maior existente, do menor espaço ao maior existente, do menor tempo ao maior existente. E este é o Deus soberano.
Hoje, ao longo dos domingos, pela manhã, nós estamos conversando isso. Como é que eu posso ser um cristão e não acreditar em um Deus que governa e estabeleceu a sua soberania desta forma? Como é que eu posso acreditar em um Deus que não é o rei? Não, ele não é bem um rei. Ele tem ali uma categoria elevada, mas não é um rei. Irmãos, isso não existe no contexto bíblico. Lembram que hoje de manhã nós estávamos conversando exatamente, e aí agora eu vou dar, de certa forma, um spoiler para os irmãos que estão perdendo a nossa escola bíblica. Nós estamos lá no capítulo 7 de Daniel, visão apocalíptica de Daniel. Meus irmãos, é um texto riquíssimo. 2 animais até agora foram apresentados. Esses 2 eu vou falar porque eu já dei a lição. Mas se os irmãos perceberem, no capítulo de número 7 de Daniel, nós temos Deus movendo as águas e fazendo com que estes animais subam do mar. E este mesmo Deus diz para aquele segundo animal, que é um urso, diz: vá e devore muita gente. Pastor, mas isso é terrível. É o Deus soberano. Está falando do Império Medo-Persa. Deus dizendo para o Império Medo-Persa: vá e mate muita gente. Pastor, mas isso é terrível. Meus irmãos, mas é bíblico. É o Deus que controla a vida, o Deus que controla a morte, o Deus que controla todas as coisas que Ele criou e estabeleceu todas as coisas. O salmista está dizendo: este é o Deus que eu sirvo. Ah, pastor, mas isso isso é penoso. Meu irmão, penoso é viver no mundo com a obra do acaso. Penoso é viver no mundo acreditando nas leis naturais da natureza. Penoso é viver no mundo acreditando, no imprevisto, na imprevisibilidade da vida. Isso é que é penoso. Não é penoso acreditar num Deus que controla tudo. Isso não é penoso. E o salmista diz: este é o meu Deus. Não, pastor, mas este reinado de Deus, ele começou a reinar, né, pastor, em determinado momento da história criada. Versículo de número 2 vai dizer que não. Versículo de número 2 diz: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Gente, sabe o que é a soberania de Deus estabelecida? Deus reina eternamente e continuará reinando eternamente. Sempre reinou e sempre continuará reinando. O versículo declara de forma categórica a eternidade e a imutabilidade do governo de Deus. Meus irmãos, negar isso é rasgar a Bíblia. Mas infelizmente, existem pensamentos contemporâneos, algumas evoluções de pensamentos anteriores, existem ideologias, existem sistemas pseudo-cristãos que negam a eternidade do governo de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, o naturalismo e o materialismo são sistemas de pensamentos que afirmam que a realidade é composta exclusivamente de matéria e energia, e somente. E que todos os fenômenos podem ser explicados através das leis naturais. Só isso, é só energia. Acabou, você virou energia, acabou a história. Existe o relativismo, que é uma filosofia que nega a existência de verdades absolutas ou verdades universais. Afirma que tudo que nós conhecemos por verdades são construções sociais e nada mais do que isso. Essa história de um Deus eterno, não, isso é uma construção de um povo que se diz que é crente e aí resolveu estabelecer isso. Existe o humanismo, meus irmãos, que coloca o ser humano como centro do universo, destacando a razão, a ética, a justiça social, e chega e diz: Deus não existe. Existe o niilismo,
que nega a existência de qualquer ordem ou propósito divino, afirmando que tudo que existe é meramente caos, desordem e sem sentido. Meus irmãos, existem os famosos, as espiritualidades New Age, ou as novas ondas de espiritualidade, que promovem a ideia de que os seres humanos são deuses de si mesmos. Pastor, mas isso não tem na igreja. É aí que me preocupa. É aí que me preocupa. Porque muito crente, que se diz crente, ainda que não se rotulem como esses movimentos filosóficos, esses movimentos de nova era, esses movimentos contemporâneos, mas a fala diz isso, o comportamento diz isso, a postura diz isso. Meus irmãos, então tudo bem, nós podemos até negar como sistema, mas como eu falo, como eu me comporto, como eu falo sobre Deus, o que eu leio sobre Deus, o que eu digo sobre Deus, vai dizer em que tipo de Deus eu acredito. Se é o Deus apresentado no Salmo 93 ou na Bíblia, que reina eternamente, ou eu acredito somente na obra do acaso, ou forças da energia, forças da natureza. Não, pastor, é o meu destino ser tal coisa. Crente, pelo amor de Deus. Favor, igreja. Não, pastor, eu acredito nas leis naturais, porque as coisas, né? E tá, cadê teu Deus? Não, pastor, ele está em algum lugar, eu só não sei onde é. Tudo bem, talvez o teu Deus seja assim, mas o meu Deus governa todas as coisas. Então, igreja, sim, negar isso é cair em um abismo de desesperança. Negar a soberania de Deus, irmãos, abre um buraco no meio da igreja. Negar a soberania de Deus não traz esperança nenhuma para esta vida. Negar a soberania de Deus, as igrejas estão fechando, e muito falso ensino sendo aberto ao rodo, porque estão tirando Deus do lugar central. E o que me entristece, todo mundo aplaude. Todo mundo aplaude e sai compartilhando o dia inteiro nas redes sociais. E é frase disso, frase daquilo, frase disso, é tudo, menos bíblica. E são crentes fazendo isso. Que tristeza. Que vergonha para nós, igreja. Que vergonha. Pastor, então quer dizer que esta soberania, ela está muito bem estabelecida a partir da sua majestade, do seu poder, no versículo de número 1, é isso. E a partir, pastor, da sua eternidade, no versículo de número 2, é isso que o Salmo está dizendo. E nós avançamos. Como esta soberania, no versículo 3 e no versículo 4, ela é manifestada. Então, versículo 1 e 2, soberania estabelecida. Versículo 3 e 4, soberania de Deus sendo ou manifestada. Versículo 3 e 4 diz assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Este é o Deus. Percebam que o versículo de número 3, ele de forma poética, ele está trazendo a ideia do que talvez nós poderíamos chamar de uma enxurrada. As expressões que ele utiliza no versículo de número 3, levantam os rios o seu bramido. O bramido aqui é barulho, ruído, som, um som muito alto, tá? Um som muito alto. E levantam os rios o seu fragor. O fragor está tanto relacionado à ideia de som quanto à ideia de força. Em outras palavras, no versículo de número 3, ele está apresentando como se fosse um tsunami. Eu acho que essa é uma palavra que pode conectarmos bem. A água descendo com muita força.
Muita força, né? Fazendo um barulho ensurdecedor, vindo com uma força assim descomunal. E ele coloca isso no versículo de número 3. Mas tem um outro detalhe, que esta imagem apresentada no versículo de número 3, ela tem um eco interessante no Antigo Testamento. As águas, igreja, nós já estudamos isso, são frequentemente usadas também como símbolo de caos, desordem e turbulência. Já vimos isso. Aqui, as águas que são apresentadas no versículo de número 3, traz a ideia de uma turbulência, a ideia de algo, uma força, a ideia de algo incontrolável, a ideia de algo ameaçador. Isso que está no versículo de número 3. Então ele utiliza uma imagem, o salmista no versículo de número 3, utiliza uma imagem vívida da natureza para retratar a ideia de acontecimentos destrutivos, acontecimentos que na nossa percepção são acontecimentos turbulentos, são acontecimentos caóticos, são acontecimentos que trazem medo, são acontecimentos que trazem pavor. É isso que está no versículo 3. Se ele parasse aqui, sairíamos daqui sem esperança nenhuma. Mas no versículo seguinte, ele diz: quem é que está acima de tudo isso? Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Como é que ele está demonstrando esta soberania de Deus? Ele estabeleceu a soberania e agora ele demonstra. A demonstração que o salmista faz da soberania de Deus é: até aquilo que nós mais trememos diante das adversidades da vida, diante dos problemas da vida, diante das circunstâncias adversas, ele diz: Deus é maior. Deus é maior. Meus irmãos, a soberania de Deus, o nome está dizendo, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre as circunstâncias, sobre os acontecimentos, sobre a vida, sobre a morte, irmãos, sobre uma canoazinha que naufragou, sobre um grande barco que naufragou, sei lá, uma pedrinha que cai, ou um desmoronamento de uma montanha. Este é o Deus soberano, Ele é maior do que tudo isso. E às vezes nos amedrontamos diante das circunstâncias ou das turbulências da vida. O salmista diz: não é assim que funciona. E a Bíblia está repleta de ilustrações ou de histórias e narrativas que apresentam que Deus é maior do que tudo e qualquer acontecimento, que Deus é maior do que o sofrimento, Deus é maior do que as aparentes situações impossíveis, e que Deus está no controle de todas as coisas para cumprir o seu propósito. Um exemplo, nós temos o dilúvio e a arca de Noé. A terra estava cheia de violência, corrupção. Deus decide enviar o dilúvio para julgar a humanidade. Alguém poderia dizer: pronto, acabou. Não. Deus preservou Noé e sua família, bem como os animais dentro da arca. Ele controlou as águas do dilúvio e após o julgamento estabeleceu a sua aliança com o seu povo, botando um arco como sinal desta aliança. Isso mostra que Deus é soberano sobre o julgamento. Deus é soberano sobre os acontecimentos. Nós temos a travessia do Mar Vermelho, igreja. Nós temos ali o povo desesperado, Israel desesperado, diante do mar, diante dos egípcios, o exército marchando, acabou, não tem saída. Não é assim que funciona. A Bíblia narra diferente. Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas passassem pé enxuto, e depois fechou as águas sobre os egípcios. Soberania, igreja. Este é o Deus soberano. Sim, meus irmãos, nós temos a história de Jó.
Nós temos a história de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, enfrentou uma dor profunda, enfrentou o questionamento, enfrentou o sofrimento. Alguém poderia dizer: pastor, acabou para Jó. Não, no final Deus restaura a Jó, mostrando que Ele é soberano. Meus irmãos, nós temos Jonas e o grande peixe. A história de Jonas, os irmãos estão estudando. Jonas desobedece a Deus, foge para o navio, vem uma tempestade violenta, surge, Jonas é lançado no mar, é engolido por um grande animal marinho. Alguém poderia dizer: pastor, acabou a história. Não! Ela não acabou aí, igreja. Deus controlou a tempestade, Deus controlou o peixe, controlou o coração de Jó, controlou o coração daqueles marinheiros para cumprir o seu propósito de levar a sua palavra para aquela cidade. É soberania, igreja. Eu não sei por que cargas d'água nós estamos vivendo uma onda que nega essa soberania. Nós estamos vivendo crentes hoje que têm medo das circunstâncias. Meus irmãos, é negar a soberania de Deus, isso é perturbador. Eu não estou dizendo que não vamos ficar aflitos, eu não estou dizendo que não vamos ficar angustiados, eu não estou dizendo que não vamos chorar, mas vamos descansar nessa soberania eterna de Deus, neste governo perfeito. Nós temos Jesus acalmando a tempestade. Um outro texto, só que no Novo Testamento, os discípulos estavam em um barco, tempestade de um lado, tempestade do outro, ao mar da Galileia, aquela coisa toda, eles indo para Gadara ou Gerasa, depende da versão. Eles levantam e alguém vai dizer: pastor, acabou, porque era o demônio que estava controlando aquela tempestade. Não era o próprio Deus. O Cristo levanta, olha para a tempestade e com um gesto soberano Ele faz shhh, e tudo se acalma. Soberania, igreja. Isso é o Deus soberano. Não é um Deus pequeno, é o Deus eterno. Nós temos Pedro lá em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 19. Pedro foi preso por Herodes, que planejava matá-lo. A igreja orando incessantemente por ele, mas a situação parece que não tinha escapatória, não tinha mais saída. O que Deus faz? Envia um anjo e liberta Pedro da prisão. Soberania, igreja. Eu não consigo entender, meus irmãos, eu juro para vocês, meu coração corta. Não, pastor, eu não nego a soberania de Deus, eu só vivo como se Deus não fosse soberano. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Então, sim, igreja, essas ilustrações bíblicas mostram que em todas as circunstâncias turbulentas da vida, Deus, Ele é soberano, porque Ele é maior do que tudo isso. Porque o Deus que nós servimos, igreja, internalize isso no seu coração. A Bíblia revela que Ele controla a natureza, Ele controla as nações, Ele controla o sofrimento, Ele controla a vida, Ele controla a morte, Ele controla os diabos, os demônios, Ele controla o diabo. As palavras de João Calvino ecoam bem neste momento. O diabo é como um leão que ruge. Sim, ele é como um leão que ruge, mas ele carrega uma corrente eterna, e na ponta da corrente tem a mão de um Deus poderoso segurando. Louvado seja Deus por isso. Esse é o Deus soberano, igreja. E aí vem uma porção de gente nas redes sociais negando isso, e multidões seguindo, multidões aplaudindo, multidões chorando, multidões compartilhando. Meus irmãos, precisamos acordar para esta realidade. Nenhuma situação, igreja, nenhuma situação está fora do controle e do alcance de Deus. Nenhuma sequer. Por mais desesperador que seja a situação que eu venha viver, este é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Este é o Deus que é o Senhor do tempo e do espaço. Este é o Senhor que é soberano e reina eternamente. Este é o Deus que levantou os reinos e derrubou os reinos. Este é o Deus que dá o arco e quebra o arco. Este é o Deus que dá a vida e tira a vida. Este é o Deus que controla tudo, igreja.
Sabe? Bora parar dessas coisinhas assim, muito de rede social que não tem base bíblica, que não tem fundamento, que não tem cabimento. Ah não, pastor, é porque o senhor não entende. É isso que causa impacto, meus irmãos. O que causa impacto é a palavra de Deus sendo anunciada com verdade. Bora parar dessas figurinhas de nota de rodapé de caminhão, de traseira de caminhão. A cada 1000, talvez uma escapa. Porque não tem base bíblica, não é o que a Bíblia apresenta, não é o que a Bíblia ensina, não é o que a Bíblia orienta. Não, pastor, mas eu acredito na soberania de Deus. Então vamos compartilhar coisas que mostrem, de fato, que Deus é soberano. Que fato que Deus controla todas as coisas. Isso sim, meus irmãos, é acreditar neste Deus. O versículo de número 5, ele encerra e conclui dizendo: fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Olha como o salmista termina este salmo. É como se ele estivesse terminando e dizendo: nisso eu confio. Por que eu confio nisso? Porque os teus testemunhos, Deus, são fidelíssimos. E qualquer coisa que saia desta verdade, eu fujo do aspecto da santidade do nosso Deus. Negar a soberania de Deus é negar o que Ele é negar o que nós somos em Cristo Jesus. Hoje, alguém compartilhou uma fala, e eu até vi de certa forma, tive um vislumbre realmente pela internet, eu fui atrás rapidinho, não li toda a matéria, não li todo o assunto, mas algo do tipo como se o processo de salvação, o processo de soberania de Deus, ele pudesse ser interrompido em algum momento. Meus irmãos, que Deus é esse? Eu pergunto, que Deus é esse? Que começa algo e para? Meus irmãos, isso só não é bíblico. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia da sua volta. Este é o Deus. Sabe, é isso que precisamos crivar a partir das afirmativas bíblicas. Então sim, o Deus que começou, Ele vai concluir. E não porque Ele depende de você, não porque Ele depende de mim, mas porque Ele é autossuficiente e autoexistente. É o Deus soberano. É o Deus governador de todas as coisas. Pastor, então Ele governa a minha dor de dente, governa a tua dor de dente e uma guerra lá ao redor do outro lado do mundo. Pastor, mas Ele governa a minha unha encravada, Ele governa a tua unha encravada e uma bomba atômica que cai lá de uma galáxia que explode. Porque Ele governa tudo. Este é o Deus. Não é alguém que está de braços cruzados. Eu quero encerrar, como são poucos versos, relendo o Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se vestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém, igreja. Vamos orar neste momento. Maravilhoso, eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, quantas vezes, Senhor, não negamos a tua soberania através de uma postura, de um comportamento, de uma fala.
perdão por isso, Deus. Aqueça no nosso coração, na nossa mente, as verdades da Tua palavra ao Senhor, para vivermos de forma fiel, acreditando, não, Senhor Deus, nisso que muitos homens têm falado, mas acreditando nos Teus testemunhos, porque somente eles são fidelíssimos. Nós oramos na certeza que o Teu Santo Espírito, que habita em nós e entre nós, irá nos ajudar hoje e para todo sempre. Amém, Pai. Amém e amém.